Amém e amém. Bom, você que tem acompanhado aqui a jornada de leitura da Bíblia, né, você já passou ali pelo Gênesis, chegou agora no Êxodo, o povo foi liberto ali do cativeiro no Egito, né, mais de 400 anos ali como escravo, agora está liberto. Esse povo que vivia escravo, que vivia num contexto idólatra, onde vários deuses eram adorados, agora esse povo se vê ali no deserto, sozinho entre aspas, né? Porque na realidade Deus está dirigindo, né, todo o passo desse povo. E aí Deus chama Moisés e entrega ali os 10 mandamentos, que iriam, né, direcionar todo o comportamento. Às vezes a gente não consegue entender o porquê de tantas coisas, mas a comunidade, né, a convivência necessitava de algumas regras, de algumas orientações, né? A gente tem ali, se você tem um boi que é um boi fujão, que já fugiu 1, 2 vezes, se você não tomou nenhuma iniciativa, se ele fugir e matar alguém, você vai sofrer. São normas que são colocadas ali para o convívio dessa sociedade, desse povo que está se formando. E chega um determinado momento dessa história, e a gente viu isso nessa semana, ali no capítulo 25 de Êxodo, que Deus chega para Moisés e dá uma ordem para que ele construa um tabernáculo. Moisés, construa um tabernáculo. Não segundo a tua cabeça, não segundo o que tu acha, né, Ricardo? Deus é o arquiteto. Eu sou o arquiteto e eu vou te dar aqui todos os detalhes, né, os mínimos detalhes, né, a medida da mesa, tudo que você precisa vai ser dado. Você vai simplesmente ser aquele que vai cumprir com as minhas orientações. E eu não sei se você já parou para estudar, para se debruçar um pouco sobre o tabernáculo, mas o tabernáculo, meu irmão e minha irmã, tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos orientar. Eu vou pedir para que os nossos irmãos coloquem aqui um vídeo que vai mostrando um pouquinho disso que às vezes fica difícil dentro da gente enxergar, mas esse vídeo vai, né, clarear um pouquinho o nosso entendimento. Você tem o átrio, né? Ali, essas cortinas são a primeira porta que vai te dar acesso ao átrio. Ali no átrio você vai encontrar esse altar do holocausto, onde era feito ali as oferendas, né, de todos os cordeiros que eram sacrificados pelo perdão dos pecados. Você tem lá na frente, aí você tem um cordeiro, né, que era oferecido pelo povo para a remissão dos seus pecados. Você tem ali uma pia lá na entrada do tabernáculo propriamente dito, em que o sacerdote lavava as suas mãos. Esse sangue, né, da oferenda era ali aspergido também nessas pontas dos altares. Essa pia era para que o sacerdote, depois de oferecer ali o sacrifício, antes de entrar no lugar santo, ele lavasse as suas mãos, lavasse os seus pés também, num sentido de santidade. Você não pode chegar diante do Deus eterno sem santidade, né? Então aí você tem a segunda porta em que o sacerdote entra. Os sacerdotes poderiam entrar aí nesse lugar, inclusive era uma das funções do sacerdote, o cuidado ali com o candelabro. O candelabro ficava aceso 24 horas e uma das funções do sacerdote era manter esse candelabro aceso, né? Você tem aí esse utensílio, né, o candelabro, né, ali com 7 hastes. Essas lâmpadas ficavam acesas porque o candelabro iluminava ali o lugar santo. Aí você tem a mesa com os pães da proposição. São 12 pães, 6 em cada coluna, representando as tribos de Israel. Cada pão desse representava a tribo de Israel, uma tribo, né, de Israel. E você tem mais lá à frente, antes do lugar santíssimo, esse altar de incenso, onde o sacerdote fazia a sua oração, né, pelo perdão do povo. E esse incenso, essa fumaça que saía, era o cheiro suave, né, da oração que chegava ao Deus eterno. Então, esse é o lugar santo. E agora a gente vai entrar na terceira porta,
que dá acesso ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, onde a gente tem a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Você tem essas duas imagens ali, com as suas asas abertas, e aí no centro era onde Deus falava com Moisés. Dentro da arca você tem a tábua das leis, que foram dadas a Moisés, você tem o cajado de Arão, que floresceu e foi o instrumento usado para os milagres, e também uma vasilha com maná, que sustentou o povo no deserto. Para por aí, por favor, dá uma paradinha, por gentileza. Isso. Se puder voltar um pouquinho antes, só para a gente ter uma ideia desse panorama todo aqui do tabernáculo, né? Com átrio, com o lugar santo, com o Santo dos Santos. Aqui, se não puder, tudo bem, né? Ao redor, nessa imagem você não tem, mas ao redor do tabernáculo, você tem as tribos, que são colocadas três tribos do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 ao fundo e 3 na frente do tabernáculo. Deus está no centro do povo, no meio do povo. E aqui agora, eu quero, falar um pouco de Jesus Cristo e o tabernáculo. E o que a gente vê quando Deus fala com Moisés para construir o tabernáculo, ele tem uma intenção. E essa intenção está lá no capítulo 25, versículo 8. Nós vamos ler aqui agora. A intenção de Deus, ao orientar Moisés na construção do tabernáculo, era essa: farão para mim um santuário. Para quê? Para quê, gente? Vamos ler com mais força. Qual é a intenção de Deus, gente? Habitar, tabernacular, no meio do povo. Habitar no meio do povo. Porque você se lembra lá no Éden, no jardim do Éden, quando o povo peca, quando o casal peca, Adão e Eva, eles são expulsos da presença de Deus. E aí são colocados anjos para impedir o retorno dessas pessoas, desse casal, ali para o jardim do Éden, que era onde Deus se comunicava com eles. Deus tinha um contato direto, tinha uma comunhão direta com o casal. Todo dia Deus estava ali. Agora o homem perde esse contato, perde esse privilégio de estar conversando com Deus, de ter essa interação com Deus. E cada vez mais, meu irmão e minha irmã, quando você ler ali os próximos capítulos de Gênesis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você vai ver que o homem está se distanciando cada vez mais de Deus. Eu morava aqui, na Almir de Melo, e carnaval era um retiro aqui para mim, Eu morava ali para os fundos do seminário, então eu não via, só via carnaval quando ligava a televisão. Então, como eu não ligava carnaval à televisão, eu ficava ali no meu retiro. Agora eu estou morando no outro bairro e ontem eu fiquei assustado, meu irmão e minha irmã, porque era 8, 9 horas da manhã, uma galera enorme passando pela rua, xingando palavrão, com bebidas alcoólicas, bebendo bebidas alcoólicas, as mulheres, as meninas completamente nuas, os homens vestidos de mulher. E cara, não é possível, eu devo estar ficando realmente velho, porque eu nunca fiquei tão impactado com o que está acontecendo hoje na nossa cidade como eu estou dessa vez. Não sei se é por causa desse meu retiro, que eu vivenciava, e agora estou mais presente ali, andando mais de metrô. Então, é algo que confirma esse afastamento cada vez maior da sociedade de Deus. E aí o que a gente vê aqui, nesse momento histórico da caminhada do povo, é que Deus resolve retomar, fazer uma reconciliação com o povo. Então, o tabernáculo tem como objetivo fazer com que Deus more no meio do povo. No meio do povo. E as tribos eram colocadas de forma a realmente ter Deus ali como centro. Deus é o centro da vida do povo. E aí, pastor João, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14,
Pode passar, por gentileza, o outro versículo? Logo embaixo desse, na primeira imagem estava aparecendo, né? Isso, lá, João capítulo 1, versículo 14. Veja o que diz aqui, Fabiana, né? Jesus se tornou... Não, antes um pouquinho, né? Essa última versão é da Bíblia Prazer da Palavra, né? Do pastor Israel. Mas antes você tem lá a tradicional da nova versão na Almeida, né? Atualizada. Diz assim, ó: o verbo se fez carne e habitou, ou seja, taberculou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É Jesus, meu irmão e minha irmã, agora vindo morar com o ser humano. E o pastor Israel, na sua tradução, ele coloca lá: Jesus se tornou gente como a gente. Sabe, irmã Zélia? É Deus vindo, está no meio do seu povo. É Jesus se apropriando daquela imagem lá do tabernáculo, da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. E agora é Jesus aqui no meio do povo. Jesus descendo para ter essa comunhão, para fazer essa reconciliação, para restaurar aquele relacionamento que foi perdido lá no Éden. Jesus é esse que vai concretizar aquela imagem, aquela sombra, porque o autor bíblico vai dizer que o tabernáculo de Moisés, ele era a sombra de um outro tabernáculo, de um tabernáculo maior. E Jesus assume essa figura de ser essa gente como a gente. Meu irmão e minha irmã, já parou para pensar? O povo que estava ali longe de Deus, e tinha medo de Deus, o povo de Israel tinha medo de Deus. Você vai ver ali no relato que o povo não queria falar diretamente com Deus, queria que Moisés falasse, porque eles tinham medo em função do seu pecado, em função dos seus erros. Eles tinham medo de serem fulminados por Deus. Agora, através do tabernáculo, eles vão conhecendo cada vez mais este Deus. E agora Jesus, depois de milênios, ele vem e se faz gente como a gente, né? Ele se fez carne, habitou, tabernaculou aqui entre o seu povo. Jesus vive entre nós. Então, quando a gente pensa no tabernáculo, e a gente imagina esse relacionamento de Jesus com o tabernáculo, se apropriando daquilo que era sombra, a gente tem essa primeira imagem de Jesus vindo morar com o ser humano. Deus está no nosso meio hoje, assim como teve lá no deserto, nessa iniciativa de Deus. Porque, meu irmão e minha irmã, não é você que vai ao encontro de Deus. É Deus quem nos ama primeiro e vem ao nosso encontro. O ser humano só precisa responder a essa iniciativa de Deus. É Deus quem vem buscar, é Deus que vem reconciliar, é Deus que vem restaurar. Ao ser humano cabe simplesmente responder. E eu tenho a liberdade de responder sim, de aceitar a Jesus, esse sacrifício que Ele fez, essa vinda dEle. Ou eu posso recusá-lo e continuar vivendo a minha vida como muitos vivem hoje. Como muitos vivem hoje, indiferentes, cada vez mais indiferentes à existência de Deus. E é muito interessante, porque você viu ali no tabernáculo, você tinha aquele cordeiro. Aquele cordeiro, todas as pessoas, né, iam ali para o sacerdote e entregavam o cordeiro para ser sacrificado. E aquilo dali representava os pecados que o povo cometia. Então é como se aquele cordeiro assumisse todos os pecados do povo, como se fosse transferido o pecado para aquele cordeiro era sacrificado ali no altar do holocausto, o seu sangue derramado, e o povo tinha a sensação dos seus pecados perdoados. Mas isso não durava, porque logo no outro dia o povo já estava precisando novamente de perdão, porque o povo pecava, o povo errava. E agora, João Batista, e eu vou pedir para os irmãos colocarem aí lá no capítulo 1, ele vai, ao ver Jesus, pode passar por gentileza? Ao ver Jesus, ele vai dizer assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, vamos juntos? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Veja, meu irmão e minha irmã, Jesus assume, né, aquele papel do Deus que vem morar no meio do seu povo, e agora Jesus é esse cordeiro, ele substitui aquele cordeiro que era sacrificado. Agora Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O autor de Hebreus vai dizer ainda assim, sobre esse sacrifício, né, de Jesus. Seu sacrifício foi maravilhoso e definitivo. Ele não ofereceu animais, como bodes e bezerros, ele se ofereceu a si mesmo, quando morreu na cruz. Vamos juntos agora? Ele entrou... Veja, meu irmão e minha irmã, aquele sacrifício que era feito ali, daqueles animais, ele tinha um efeito muito curto. Era uma sensação somente ali, naquele momento em que o animal era sacrificado, e a pessoa voltava para casa, e daqui a pouco começava a errar, e havia necessidade novamente de fazer um outro sacrifício. Agora Jesus vem e assume esse papel do Cordeiro de Deus, e ele faz um sacrifício que é único. Ele não precisa mais ficar repetindo esse sacrifício. Jesus é o nosso Cordeiro de Deus, ele assume todos os nossos pecados. Jesus toma para si os nossos erros, as nossas faltas. Ele faz a reconciliação. Através de Jesus, através do Cordeiro de Deus, nós somos reconciliados com Deus. Aquele relacionamento que foi rompido lá do Éden e que era obstaculizado com o pecado criava um muro de separação entre o homem e Deus, agora é desfeito através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí você pode dizer, mas Alceni, quer dizer que se eu aceitando a Jesus eu não peco mais? Não, meu irmão e minha irmã, nós continuamos pecando, mas diferentemente daquelas pessoas que não aceitam a Jesus, que não aceitam o Cordeiro de Deus, nós nos satisfazemos com o pecado. Nós gostamos do pecado. Meu irmão e minha irmã, né, ontem a cena que eu vi ali, né, do meu apartamento, na rua, foi algo que realmente, olha que eu tenho 62 anos, vou fazer 73 anos, já passei por muitos carnavais, mas realmente me deixou espantado. As meninas completamente, né, se desvalorizando, né? Músicas que degradavam a própria imagem da mulher, e eram cantadas ali, né? Eram palavrões, né? Então, é algo que a gente vê que o pecado, ele graça, e as pessoas estão ali como se nada tivesse errado, brigando uns com os outros, roubando, e isso parece normal, comum, homens vestidos de mulher, mulheres querendo se fazer por homem, e está tudo normal, por causa dessa insensibilidade ao pecado, que vai obstaculizando, que vai dificultando essa nossa sintonia com Deus. Aí Jesus vem e ele morre para possibilitar essa restauração, essa comunhão de novo com Deus, que nos torna sensíveis ao pecado. Então, quando eu peco, eu estou mal. Quando eu trato mal o meu irmão, o meu semelhante, eu me sinto mal. Eu sou levado pelo Espírito Santo a pedir perdão. Esse é o diferencial do crente, daquele que aceita o sacrifício de Jesus, do Cordeiro de Deus. Então, Jesus assume o papel daquele que vem morar entre o seu povo. Jesus é tido como o Cordeiro de Deus, ele substitui aquele animal que era sacrificado, né, diariamente ali no tabernáculo, e agora Jesus vai assumir o papel do sumo sacerdote. Jesus vai ser o nosso sumo sacerdote. Vou pedir para os irmãos colocarem aí, por gentileza. Por favor, o item 3, Jesus como o sumo sacerdote. Jesus clamando outra vez, lá em Mateus, a gente tem, em alta voz, entregou o Espírito. Vamos juntos agora? Eis que o véu do santuário, vamos juntos?
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Aqui não estava não? Por isso que eu estava, poxa, o pessoal não está. Agora sim, né? Então vamos juntos agora? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Meu irmão e minha irmã, veja, quando Jesus morre na cruz, aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, ele é rasgado. O que isso significa? Que agora, através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós temos acesso direto a Deus. Nós não precisamos de um sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, porque no lugar santo, os sacerdotes entravam diariamente para manter ali os pães, para manter o candelabro aceso, mas no Santo dos Santos, diante do Deus Altíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para a remissão do pecado do povo. E agora, esse véu, através de Jesus Cristo, ele é rasgado de cima a baixo. É muito interessante esse detalhe, né, que às vezes a gente passa e não percebe. O véu, ele não se rasga de baixo para cima. Não, ele se rasga de cima para baixo, ou seja, é Deus, não há uma ação humana nesse momento. É Deus que faz essa abertura, que possibilita agora o ser humano a se encontrar e a ter essa intimidade com Deus, a ter acesso diretamente a Deus. Você não precisa de intermediário, você não precisa de pastor, você não precisa de apóstolo, você não precisa de... Não, você pode e deve ter esse acesso direto ao Santo dos Santos. Você pode estar falando diretamente com o Deus Altíssimo, meu irmão e minha irmã. Quando Jesus assume esse papel, e a gente vai ver o autor de Hebreus também falando sobre esse momento, ele diz assim, portanto, meus irmãos, está falando com você, está falando comigo. A gente não conhece quem é o autor do livro de Hebreus. Pastor Elias, já conseguiu descobrir quem é o autor? Pois é, a gente até hoje não descobriu quem foi esse autor, mas ele está falando ao povo, ele está falando a mim, ele está falando a você. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos juntos agora nessa parte final? Aproximemo-nos. Meu irmão e minha irmã, Jesus é esse sumo sacerdote, que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho para você chegar a Deus. Ali, no tabernáculo, a gente viu, existiam 3 portas. Você passava na primeira porta, você entrava no átrio. Você passava pela segunda porta, você entrava no lugar santo. Você passava pela terceira porta e você chegava aos santos dos santos. Você precisava atravessar 3 portas para chegar diante do Deus Altíssimo. Agora Jesus é esse caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, ninguém consegue chegar no lugar santo a não ser por mim. Ele é esse caminho que nos leva a esse contato direto com Deus, restaurando, meu irmão e minha irmã, um relacionamento que foi quebrado. Todo ser humano, e eu sei que é difícil às vezes a gente aceitar isso, né? Mas todo ser humano, meu irmão e minha irmã, que não tem um encontro com Jesus, que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele está destinado à morte. Por isso a necessidade da igreja, por isso a minha necessidade de, sempre que possível, falar de Deus, falar do Evangelho, falar das boas novas, quer aceitem ou não. O meu papel, o nosso papel é de falar, porque essas pessoas estão perdidas, as pessoas estão mortas e caminham para a morte. E a única forma de restaurar isso é através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar a Deus a não ser por Ele, meu irmão e minha irmã. Jesus provavelmente está aí nos desfiles, sendo difamado, sendo menosprezado, mas, meu irmão e minha irmã, nós precisamos gritar,
sim, para o mundo, que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, eliminando todas essas portas. Nós não precisamos mais ficar atravessando portas, porque Jesus é o caminho. É como se entre um abismo e outro, eu estou aqui, né, morto, e aí, para chegar lá no outro lado, é Jesus quem forma essa ponte, para que eu consiga atravessar e ir para o outro lado. Ele é esse sumo sacerdote, que assume esse papel de mediador entre o homem e Deus. Jesus é aquele que vem morar no meio do seu povo, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o sumo sacerdote, e meu irmão e minha irmã, o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é o nosso ajudador. O sacerdote não tinha condições de ajudar o povo, ele simplesmente era aquele que recebia ali a oferenda, o animal, sacrificava o animal e levava para Deus, mas ele não tinha o poder de ficar ajudando as pessoas. Aí Jesus assume esse papel de sumo sacerdote e ele se torna o nosso ajudador. Veja o que o texto bíblico vai nos dizer. Tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, vamos juntos? Tendo, pois, Jesus... sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos juntos, gente. A nossa... tá sem aqui, né? Isso, agora. Então vamos juntos. A nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda no momento oportuno. Eu não sei quem aqui já fez academia. Já fez, Ricardo? Já fez? Eu nunca tinha feito, né? Passei agora. Tem uns 4 meses que estou fazendo musculação. Os irmãos estão vendo que eu estou ficando mais forte, né? E é muito interessante, sabe, pastor Elias, que eu não tenho personal, né? Eu chego lá, eu tenho lá minha série, e eu fico só olhando lá, os caras que estão com personal, que aí eu pego um detalhe aqui, outro detalhe ali e tal. Aí essa semana eu estava vendo lá, o cara estava lá com o aluno, e o personal chegou e falou para ele assim, ó, você tem que ir até a falha. Aí, o que é isso, né? Aí depois eu percebi que o cara tem que fazer o exercício ali que ele está fazendo até falhar. Ou seja, se ele está fazendo supino, ele vai fazendo, enquanto ele está podendo, ele vai fazer. Até quando ele não consegue mais, aí ali é a falha. Aí o personal vai e dá uma ajuda. O cara está levantando lá o negócio, o cara vai, enquanto ele pode, ele vai fazendo. Ele vai levar até a falha. Ou seja, quando ele não pode mais, quando ele está caindo, aí o cara vem e dá um help para ele. Tem gente que é assim, né, meus irmãos? Que vai vivendo a vida sem pensar em Jesus. E somente quando está naquele momento de falha, quando não pode mais, quando ele reconhece a sua impotência, ele não tem mais forças para manter ali aquele peso, ele não tem mais forças para tomar as suas decisões, é que ele pede socorro a Deus. E ainda bem, porque tem muitos que chegam nesse momento de falha e não reconhecem a Jesus. Mesmo diante da sua impotência, mesmo não podendo mais, eles não aceitam, não chamam por Jesus, não clamam por Jesus e acabam sucumbindo. Porque é exatamente isso, né? Você vê sabe, Ricardo, aqueles pesões, os caras botam uns pesões assim do lado, o cara vai, e chega um momento que ele não aguenta mais. Se não tiver o cara ali para dar um help nele, aquele negócio cai no peito dele. E tem gente que é assim. Vai e se acaba. E não tem esse privilégio, meu irmão e minha irmã, de ter Jesus como o seu ajudador. A nossa semelhança, né? Ele viveu aqui, ele se fez gente como a gente. Mas ele não pecou. E aí tem o convite aqui, portanto, meu irmão e minha irmã, você que está aí sofrendo, você que está lutando com as forças do seu braço, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, ajuda para o momento
de aflição, para um momento de dor, para um momento em que nós não podemos, e são muitos os momentos, meu irmão e minha irmã, em que nós nos deparamos com essa situação, em que nós não podemos. É uma enfermidade, é um problema dentro do casamento, um casamento que vinha feliz de 10, 15, 20, 30 anos, de repente a coisa desanda. É um filho que está entregue às drogas, e você luta, 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 e a coisa não acontece. São muitas as situações que nos mostram, meu irmão e minha irmã, essa nossa impotência, essa nossa incapacidade de solução. Mas aí Jesus, sabe, Eloá, Ele é esse nosso ajudador. Ele está disponível, pronto para nos ajudar. Mas eu abandono o meu personal, eu não quero saber dele. Eu vou me garantir sozinho. Jesus, meu irmão e minha irmã, Ele é aquele que vem habitar no meio do seu povo. Ele vem habitar entre nós, Ele está entre nós. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos limpa de uma vez por todas, né? Diferente daquele animal que era oferecido ali, precisar ser oferecido todo dia, todo instante. Jesus faz um sacrifício único para que nós pudéssemos ter todos os nossos pecados lavados. Jesus é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos e que nos leva junto, nos dá esse acesso para podermos estar frente a frente com o nosso Deus, termos um diálogo, termos um relacionamento, sermos restaurados, meu irmão e minha irmã, diante de Deus. Jesus, Ele assume esse papel do sumo sacerdote, que é um ajudador. O sumo sacerdote, os sacerdotes, eles não tinham esse poder, mas Jesus tem. Jesus tem o poder de curar, Jesus tem o poder de restaurar, Jesus tem o poder de fazer milagres nas nossas vidas, de fazer o impossível diante de nós, meu irmão e minha irmã. Jesus é aquele que realiza o que os nossos olhos não conseguem enxergar, é o nosso ajudador que nos dá o suporte, que renova as nossas forças, que nos faz ir adiante, que nos faz avançar, mesmo diante de circunstâncias adversas. Porque esse ajudador não nos dá tudo aquilo que nós queremos, mas Ele nos fornece tudo aquilo que nós necessitamos. E é essa confiança e essa certeza, sabe, Cleusimar, que me faz avançar, mesmo quando eu não consigo enxergar as soluções. Porque esse ajudador, ele traz à existência, meu irmão e minha irmã, o que os nossos olhos não conseguem contemplar. Eu não consigo contemplar, né, a paz no mundo. A gente viu essa semana aí uma cena terrível lá dos dois presidentes. Né? Como que vai haver paz? Quer dizer, as pessoas vão continuar sofrendo, famílias vão continuar perdendo os seus entes queridos por causa dessa incapacidade de diálogo. Mas, meu irmão e minha irmã, quando a gente tem Jesus, a gente sabe que mesmo quando eu não consigo vislumbrar uma solução, Deus está no controle. E Deus está trazendo à existência o que os meus olhos não conseguem ver. Meu irmão e minha irmã, o povo de Israel, ele estava caminhando para onde? Ele sai do Egito, ele vai para onde? Canaã, a terra prometida. Então, o tabernáculo é estabelecido para que Deus esteja no meio do povo. E Deus vai orientar este povo. Deus vai direcionar. Você tem ali no capítulo 40 de Êxodo, que a gente vai ler na próxima semana, ali quando o tabernáculo é concluído, a glória de Deus ali se manifestando em cima do tabernáculo. E ali, à noite, tinha uma coluna de fogo. Durante o dia, tinha ali uma nuvem que ia direcionando, que ia guiando o povo. O povo foi guiado durante toda a sua trajetória até a terra prometida, inclusive quando adentrou a terra prometida, o tabernáculo continuou sendo erguido, dando o direcionamento do povo. E agora, meu irmão e minha irmã, nós vamos ver que Jesus, Ele vai ser esse arquiteto de um novo e verdadeiro tabernáculo. Vejam o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Ora, o essencial das coisas
Vejam aqui, ó, o verdadeiro tabernáculo que se erigiu e não o homem. Ou seja, aquele tabernáculo de Moisés, ele era sombra, ele era um tipo de um outro tabernáculo. Ele era um tipo de um outro tabernáculo. E agora a gente tem aí Jesus, né, sendo esse arquiteto, estando, né, fazendo essa formação desse novo tabernáculo. E a gente tem ainda, lá em Apocalipse, e eu convido você a ler comigo, lá no capítulo 21, essa narrativa da Nova Jerusalém. Vejam como a coisa vai se esclarecendo, né? A Bíblia vai se esclarecendo. Diz o autor de Apocalipse, João: e vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Vamos juntos agora? Então, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Meu irmão e minha irmã, nós estamos agora sendo dirigidos pelo Espírito Santo, nós estamos sendo encaminhados para essa nossa terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que é esse trono verdadeiro, que é esse tabernáculo verdadeiro, assim como foi com o povo de Israel, lá quando sai do Egito, rumando para Canaã, sendo dirigido, e o tabernáculo como esse símbolo. Agora Jesus, através do seu Espírito, do Espírito Santo, nos guia também para a Nova Jerusalém. Vejam ainda lá no final do capítulo 21, pedir para os irmãos colocarem ali, a gente tem mais uma narrativa que vai confirmar essa ideia. Veja o que o autor diz: ó, não vi lá nesse tabernáculo nenhum templo na cidade, porque o Pai Eterno, acompanhado de Jesus, é o próprio templo. A cidade não precisa de luminárias para ficar clara, pois é iluminada pela maravilhosa presença de Deus. Jesus faz com que toda a cidade brilhe. Vamos juntos agora? Todos os povos vão ver. Nenhum imoral, corrupto ou mentiroso reside na cidade, pois o acesso a ela é exclusivo para os que têm os seus nomes escritos no livro dos salvos por Jesus. Amém, meus? Meu irmão e minha irmã, todos nós estamos rumo à Nova Jerusalém. Todos nós, que já aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos o nosso nome escrito neste livro da vida. Essa cidade, esse verdadeiro tabernáculo, ele está aberto a todas as pessoas. Eu posso adentrar ali, mas eu não posso adentrar assim como o sumo sacerdote e os sacerdotes não poderiam adentrar a presença de Deus sem antes se purificar. Eu e você precisamos nos santificar. E nós somos santificados não por uma ação nossa. Nós somos santificados por Jesus. É Jesus quem nos santifica. A minha única ação é justamente me disponibilizar para essa ação de Deus, para que Ele venha me purificar, para que Ele venha me santificar. E a partir desse instante, a gente está nesse processo para que a gente possa adentrar nessa Nova Jerusalém, nesse novo tabernáculo. Meu irmão e minha irmã, veja que maravilha, veja que maravilha. Você se lembra lá do candelabro, que iluminava ali o lugar santo? Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. Vejam que coisa, né? Você se lembra lá dos pães? Aqueles pães eram trocados semanalmente, né? Todo sábado o sacerdote entrava lá, durante a semana, todo dia ele ia, verificava, mas no sábado ele trocava aqueles pães, e aqueles pães eram comidos pelos sacerdotes. E eram colocados novos pães. Aí o que Jesus diz? Eu sou o
pão da vida. Quem, suprir-se de mim, nunca mais vai ter fome, nunca mais vai ter sede. Você se lembra lá do incenso, do altar do incenso que era colocado ali, onde o sacerdote fazia a sua oração e saía aquele cheiro suave? Jesus é esse nosso intercessor. Jesus intercedeu por mim, Jesus intercedeu por você, sabe, Verônica? Lá em João capítulo 17, fica muito claro, Jesus é esse nosso intercessor, Ele está disponível, meu irmão e minha irmã. Jesus é a luz do mundo, Jesus é o pão, Jesus é a porta, Jesus é a porta que vai ali. Tinham 3 portas, mas aí Jesus, Ele assume essa ideia de porta. Ele é a porta que vai nos dar acesso a Deus. E a única coisa, meu irmão e minha irmã, que você precisa fazer, é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, da sua vida. Mas ao Senhor é só isso? É só isso. Você não precisa se sacrificar, porque todo o sacrifício já foi pago por Jesus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Ele morreu numa cruz. Nós vamos participar agora da ceia do Senhor, que é um memorial desse momento importantíssimo na história da humanidade, gente. Esse momento é um momento ímpar na nossa humanidade, na nossa história. Quando Jesus chega e disponibiliza isso para o ser humano, essa possibilidade de uma restauração com Deus, de comunhão com o Deus eterno, com o Santo dos Santos. Esse acesso é liberado a todas as pessoas. Não há restrição nenhuma. A única necessidade do ser humano é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Deus amou o mundo, amou você de tal modo que enviou Jesus para morrer na cruz, para que nós tivéssemos vida eterna, meu irmão e minha irmã. Já parou para pensar nisso? Vida eterna com Deus. Todos nós um dia vamos morrer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Porque nós temos essa sensação de eternidade. Mas um dia nós vamos morrer. Um dia o nosso tempo aqui vai acabar. E aí, qual será o nosso destino? A Bíblia deixa muito claro que existem 2 destinos para o ser humano. São 2 os destinos. Um, para viver eternamente com Deus. Para aqueles que aqui neste mundo, e se você continuar lendo lá Hebreus capítulo 9, você vai chegar lá no final e vai ver que o autor diz assim: ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não creia em negócio de reencarnação, isso é furada. Isso é ilusão. Você não vai ter outra oportunidade. A oportunidade é aqui, enquanto nós vivemos. E Deus dá essa possibilidade ao ser humano, faculta essa oportunidade ao ser humano, de reconhecer Jesus como aquele que está entre nós, a gente como a gente. Aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que é o sumo sacerdote, que nos dá acesso diretamente a Deus, ao Pai. Aquele que é o nosso ajudador, que está sempre pronto a nos socorrer. Ele é esse que, através do Espírito Santo, está nos guiando e nos direcionando para Nova Jerusalém, que é o caminho final de todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós vamos agora participar da ceia. E se você entrou aqui nesta manhã, e você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tomou essa decisão, hoje é o dia. Nós vamos cantar agora uma música, né? E você tem a oportunidade, né, de se declarar diante de Deus. Basta você levantar a sua mão. Nós vamos cantar primeiramente sentados e depois nós vamos nos levantar. E se você entrou aqui, né, nesta manhã, você ainda não tem essa certeza, né, de vida eterna com Deus, se você ainda não tomou essa decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aproveite esse momento, meu irmão e minha irmã, porque esta é a hora. Eu não estou pedindo para você fazer sacrifício nenhum. O sacrifício já foi pago, já foi feito por Jesus. A única coisa que o ser humano precisa é responder ao amor de Deus. Enquanto cantamos, toma essa decisão, né? Levante a sua mão, fale aí com alguém que está do seu lado, e logo depois nós vamos orar, né, todos juntos.